todas as unidades. Atenção, todas as unidades. Estamos atrás do veículo preto. Gordon McNeil se lembra da chamada. Grogan não era uma pessoa emotiva. Nada o deixava exaltado. Eu ainda me lembro da sua voz. Ele disse: estamos atrás do Chevrolet Monte Carlo preto. Placa de Dade, Flórida, NTJ 891. Ele disse: esta é a placa, não é Gordon. Ele não estava acreditando. Os agentes Meirelles e Hanlon estavam estacionados no Professional Savings Bank quando ouviram o aviso de Grogan. Começaram a procurar seus colegas. Hanlon estava dirigindo com Meirelles operando o rádio. Hanlon tentou localizar Grogan e Dove. Lembro de ter dito ao Ed: avise ao Ben, diga a ele para informar as ruas por onde estão passando. Assim saberemos se estamos perto. Antes que Ed falasse no rádio, Ben começou a dar o seu posicionamento, dizendo o nome das ruas pelas quais ele passava, uma após outra. Nós estávamos bem perto. Após seguirem para o sul por vários quarteirões, Hanlon e Meirelles se aproximaram por trás deles. Logo, os assaltantes perceberam que estavam sendo seguidos. Mesmo não sabendo que era o FBI, os suspeitos queriam despistá-los. Eles viraram à direita na rua 117, uma área residencial pouco movimentada naquela hora do dia. Eles estão nos seguindo? Estão atrás de nós. Estão vindo. Eles viraram à direita novamente, tentando despistá-los. Mas os agentes continuaram na trilha, ganhando tempo, como lembra o agente Meirelles. Estávamos tentando esperar pelo maior número possível de unidades do FBI chegar ao local. E estávamos simplesmente indo aonde os suspeitos iam. Eles não estavam com pressa. Quando viraram na rua 120, diminuíram a velocidade. A caravana continuava com os agentes preocupados com a segurança dos passantes. Então, os suspeitos viraram à esquerda na rua 82. Parecia que iam voltar para a rodovia movimentada, onde os civis correriam perigo se o confronto ficasse violento. Quando Grogan viu a silhueta longa de um rifle pela janela traseira do veículo dos suspeitos, percebeu que era hora de agir. Vamos lá. Ficou claro que os suspeitos estavam se preparando para um confronto. Grogan ligou a sirene e pediu para que eles encostassem. Aproximou-se do carro pela lateral e mandou que parassem. Eles ignoraram a ordem e Grogan passou à frente dos suspeitos. Hanlon e Meirelles ajudaram encurralando os criminosos. Para o carro e largue a arma! Para o carro e largue a arma! Larga! A visão causou uma impressão inesquecível no agente veterano John Hanlon. Eu jamais esquecerei o rosto daquele homem. Até hoje eu o reconheceria. Ele se parecia com o típico vilão do Velho Oeste. Ele estava bem decidido. O último a se unir ao grupo foi o agente Richard Manaus. Ele chegou por trás do carro dos suspeitos e viu um dos bandidos fazendo mira em Meirelles e Hanlon. Manaus bateu na traseira do carro dos fugitivos.
Eles pegaram o retorno e então Manaus pôde bater neles novamente e os empurrou para um estacionamento de encontro a alguns carros. O passageiro começou a atirar com um rifle Mini 114. Em perigo, o agente Manaus procurou proteção. O agente McNeil chegou segundos depois atirando a esmo. Eles estavam cercados pelo FBI. Seu veículo estava encurralado, mas seu poder de fogo era superior. E não queriam se render. O motorista atirou em Grogan com uma escopeta. McNeil acertou o motorista no pescoço. Mas as semiautomáticas continuaram cuspindo fogo até que uma bala atingiu McNeil na mão. Meirelles e Helland avançaram para dar cobertura. O 38 de Helland tinha 5 balas. O rifle Mini 14 tinha 30 em cada pente. Uma delas derrubou o agente Meirelles. Foi uma cena em movimento. Em um minuto, eu estava olhando para as costas de Gordon, tentando chegar à sua esquerda. E no outro, eu olhava para o céu. Olhei para o meu braço esquerdo e estava completamente despedaçado. Foi horrível. Seu parceiro fora atingido, mas o criminoso continuou atirando. Mas quando tentou sair pela janela, Jerry Dove o acertou no peito com a sua 9mm. Para o espanto de Dove, o homem atingiu McNeil no pescoço. Não conseguia mover a parte superior do meu corpo, não movia meus braços nem minhas pernas. Naquele momento concluí que havia ficado paraplégico. Eu não conseguia me mover. Mais 2 agentes do FBI chegaram e entraram no tiroteio. O atirador já tinha sido atingido 4 vezes, mas continuava atirando. Ele sabia que ia morrer, sabia que ia ser atingido e queria levar com ele quantos ele pudesse levar, com certeza. Os agentes sabiam que suas armas eram inferiores, utilizando revólveres de 6 tiros contra a semiautomática do criminoso. Dove e Grogan foram forçados a se esconder atrás de seu carro para recarregar. Helland também recarregou e o assaltante continuou se aproximando. Um tiro pegou em cheio na minha mão e penetrou por cima do meu polegar e eu senti o chumbo entrando no meu braço e eu me lembro a minha arma caindo longe. Eu disse, bem, fui atingido. Quando Helland tentou se proteger embaixo do para-choque, o assaltante atirou nele na virilha. O sangue espirrou da minha virilha para o meu joelho. Jorrava como se eu estivesse explodindo. Grogan foi atingido. E depois Dove. Antes que pudessem recarregar as armas. Eu me lembro de Ben dizendo, meu Deus, e aí ele caiu na minha frente.
Em um momento eu ouvi a sua respiração cessar por completo. E aí ele fez... O assaltante conseguiu chegar ao carro do agente Dove. Com o braço esquerdo praticamente despedaçado, o agente Meirelles conseguiu se levantar. O assaltante estava tentando escapar e Meirelles tinha que impedi-lo. Gravemente ferido, o outro assaltante conseguiu sair do carro e se juntar ao parceiro. Meirelles sabia que se dessem a partida no carro, eles só poderiam andar de ré, passando por cima dos agentes feridos. Em um dado momento, eu fiquei com muita raiva porque eu sabia que estava morrendo. E o meu último pensamento foi: se vou morrer, vou levar estes caras comigo. Eles não ficarão vivos. Sem munição na espingarda, Meirelles pegou seu revólver e avançou atirando nos assaltantes. Acabou. Os tiros de Meirelles atingiram as espinhas dos homens, matando a ambos. Foi um fim violento para as vidas de 2 homens violentos. Os ficados também foram mortos. O agente Jerry Dove perdeu a vida. Com 30 anos de idade, ele era formado em Direito e havia realizado seu sonho de criança entrando para o FBI. Ele queria melhorar a vida e deu a sua tentando. Seu parceiro Ben Grogan também morreu durante o tiroteio. Ele estava apenas a 1 ano de sua aposentadoria, quando a sua mulher finalmente poderia parar de se preocupar com a perigosa carreira de seu marido. Os técnicos recolheram 143 balas que foram deflagradas pelas armas dos criminosos. Indagações que apareceram durante a investigação finalmente foram confirmadas. O rifle Ruger Mini 14 usado para matar os agentes Grogan e Dove foi o mesmo que disparou as balas 223 encontradas em alguns dos assaltos aos bancos e carros blindados. Na verdade, a polícia forense do FBI poderia agora provar a ligação dos assaltantes com os crimes anteriores. Pelas impressões digitais, os agentes rapidamente identificaram os suspeitos. Michael Lee Platt, de 32 anos. William Russell Matix, de 34 anos. Mas uma pergunta restou. Que tipo de pessoa faria tantas brutalidades e por quê? Os agentes não poderiam ter ficado mais surpresos com o que descobriram sobre os criminosos com seus amigos e vizinhos. Em vez de um perfil de criminosos perigosos, preparados para as últimas consequências, Platt e Matix eram conhecidos como pacatos pais de família. Fotografias mostravam suas famílias se divertindo juntas. Platt tinha mulher e 3 filhos. Matix era pai solteiro. Eles eram sócios de uma firma de jardinagem. Investigações posteriores explicaram a sua vida dupla. Os agentes encontraram armas e munição escondidas, inclusive o 22 que Matix e Platt roubaram-lhe José Colasso quando tentaram matá-lo nos Everglades. Os agentes também encontraram provas de um estranho pacto no qual um teria matado a ex-esposa do outro. Ninguém fora acusado por esses assassinatos, mas o caso seria reaberto agora. Em poucos dias, os agentes confirmaram que Matix e Platt haviam matado Emílio Briel, de 25 anos de idade, nos Everglades. Um turista encontrou os restos mortais de Briel nos Everglades, perto de onde Colasso fora atacado. As investigações do FBI revelaram que ambos os assassinos serviram ao exército. Platt foi membro da força de elite do exército, o que explicou as táticas militares da dupla, bem diferente do treinamento recebido pela polícia.
Nós não somos assassinos na polícia. Aprendemos a atirar apenas em defesa própria. Você apenas se defende, não mata, simplesmente. E observando a forma como Platt reagiu naquele dia, ele reagiu como um militar. Ele usava uma arma pesada, tinha um Mini 14 com 30 balas no pente. Estava contra a parede, não tinha para onde ir. Por isso veio em nossa direção, abrindo fogo impiedosamente contra Grogan e Dove, que estavam atrás do carro. Quando os agentes terminaram de juntar as provas, elas revelaram o perfil de 2 assassinos cruéis. No fim do tiroteio, Platt havia sido atingido 12 vezes. Matt 6. Platt foi literalmente despedaçado e continuou lutando até parar de respirar. Ele lutou até o fim. Eles iam morrer, só que estavam demorando muito. Eles não queriam deitar e morrer. Não queriam desistir. Desta tragédia, conseguimos melhorias quanto à segurança dos policiais. Hoje, os agentes e policiais utilizam armas mais poderosas e recebem um treinamento mais específico para este tipo de confronto, como o de 11 de abril de 1986. Enquanto centenas lamentam a morte de 2 dedicados agentes do FBI, os que trabalham no cumprimento da lei buscam uma explicação para os eventos trágicos daquela manhã de abril. Após alguns anos, Gordon McNeil chegou a uma conclusão. Não se trata de Platt e Matix. Não importa quem eles eram. É importante lembrar a coragem demonstrada naquele dia e o FBI cumpriu seu dever.